Beleza, vamos lá então. Vamos dar uma olhada como é que funciona a mônada de estado. Tá? E aí a ideia dela é simular uma máquina de estados mesmo. Igual vocês verem em sistemas digitais. Tá? Por exemplo, sei lá, tem um estado qualquer aqui, tem um estado qualquer aqui, tem um estado qualquer aqui. Essa máquina pode mudar de estado de acordo com uma certa lógica, que não me interessa muito aqui. Beleza? Mas se tiver uma máquina de estados qualquer aqui, tranquilo? Implementar isso aqui numa linguagem imperativa, que você consegue mexer na memória, tá? É bem trivial até, tá? Você cria uma variável lá, sei lá, int, state, para guardar em qual dos estados você está, para descrever em qual estado você está, tá? E aí a lógica é bem simples, bem simples. Você escreve uma função, vou chamar aqui de função de próximo estado, tá? Que pega algum tipo de entrada, as entradas que descrevem a lógica aí que a sua máquina responde, ao qual ela é sensível, tá? O estado atual e o que ela precisa produzir para você é um novo estado, tranquilo? E aí basicamente você fica dentro de um loop, chamando essa função e atualizando o seu estado. Você faz assim, state é igual a próximo estado, tranquilo? State igual ao próximo estado. E você precisa produzir uma saída, que a saída nem sempre é igual ao próprio estado. Pode ser que sim, na maioria das vezes não. Você precisa decodificar o estado numa saída ou num conjunto de saídas útil para você, tá? Aí você vem aqui, usa alguma saída, alguma função do tipo assim, out, output, outputs. E aí se for máquina de Mealy, a saída depende das entradas e do estado atual. E se eu acabei de mexer no estado, então isso aqui tem que acontecer antes de mexer no estado, beleza? E se for máquina de Moore, o que você estiver fazendo, não depende das entradas, a saída só depende do estado atual. Você vai lá, olha o estado, calcula o que é que precisar calcular, muda de estado. E aí atualiza a variável de estado. É uma lógica bem tranquila, beleza? Só que isso pressupõe para a gente que a gente tem acesso a uma variável que eu vou chamar de variável global nesse escopo, em qualquer escopo que você tiver aqui, tá? Num escopo qualquer aqui. Essa variável aqui, intState, ela é global dentro desse escopo. Ela precisa estar visível quando você entrar nessa função output, e ela precisa estar visível nessa coisa aqui. E não só isso, você precisa conseguir modificar ela, que é uma coisa que a gente não consegue fazer aqui. Tudo bem? Então, repare, eu preciso conseguir modificar alguma coisa. Tranquilo? Aí, a grande pergunta que é, tá bom, como é que eu faço isso em Haskell? Tá? Como é que eu faço isso em Haskell? Como é que eu emulo esse efeito em Haskell? Ó, em Haskell eu não tenho como chegar e falar assim, me dá uma variável e eu vou mudar o conteúdo. Tem como tem, tá? Assim, a ideia é tentar entender como é que faz isso sem ter essa capacidade, em primeiro lugar, né? Ora, o que eu posso fazer é, eu posso criar uma função que recebe um estado, e eu preciso calcular duas coisas, né? Uma saída e o próximo estado. As duas coisas que a máquina precisa calcular. Ora, eu posso vir aqui e calcular um novo S. Lembra que esse S aqui é um tipo, tá? Pra gente. Eu posso calcular um novo estado e uma saída. Vou chamar aqui de Azinho. Representado por esse tipo Azinho. Tranquilo? E aí a ideia é que, a máquina de estados nada mais é do que envelopar isso aqui. Envelopar esse tipo e dar um nome para ele. New type state S Azinho igual a,
Deixa eu botar para cá. State. E eu vou chamar isso aqui de run state. E run state é essa função aí. Uma função que pega o estado atual, calcula para mim qual é o próximo estado e qual é a saída. E uma determinada saída. Todo mundo bem? Se eu precisar de mais entradas, tá? É fácil eu vir fazer uma função de A ou de B para state e S de Azinho. E aí esse B é uma entrada da máquina. Se eu precisar de duas entradas, C para B para state de S de Azinho. E aí eu posso usar o B ou o C para calcular qual é o próximo estado e qual é a saída da máquina. Tranquilo? É fácil estender isso aqui, tendo essa função básica aqui que calculou para mim qual é o próximo, tipo, faz essa funcionalidade, né? De dado o estado atual, dada essa informação, calcula coisas para mim. Tudo bem? E aí a gente precisa definir então qual é o efeito disso. Porque olha só, a semântica de usar isso aqui é: eu tenho uma determinada máquina qualquer aí, eu vou chamar de M. Vou chamar de M. Beleza? Eu dou um estado para ela, ela calcula para mim a saída e o próximo estado. A ideia é que, na hora que eu for usar essa M de novo, tá? Ela produziu um estado S', é para eu alimentar esse S' e jogar fora aquele primeiro estado. É para ela modificar esse estado. E aí ela vai produzir um estado S duas linhas, que é para eu usar na próxima vez que eu precisar avaliar o que a M está fazendo. Tranquilo? O efeito dessa M, dessa mônada aqui, porque no nosso caso, dessa estrutura, vai ser ficar produzindo um novo estado e usando esse novo estado para fazer alguma coisa. Produzindo um novo estado e usando esse novo estado para alguma coisa. A ideia é deixar isso aqui automático. Tá? Produzir um novo estado e usar esse estado para fazer a próxima passo da computação. Beleza? Vamos lá então. Aqui com vocês eu vou usar como exemplo, não exatamente um jogo da velha, mas alguma coisa que lembra um jogo da velha, lógico que sim, um jogo da velha. Tá? Até porque meio que jogo é basicamente isso, né? Tem um estado que representa o jogo, você chama alguma coisa, ele vê as entradas todas, se for do teclado, do mouse, de qualquer entrada todas, calcula o próximo estado do jogo, renderiza isso e aí fica repetindo. Tá? Basicamente é isso que precisa acontecer em qualquer jogo, né? Então tá bom. Vamos criar uns data types aqui para a gente modelar o jogo da velha. Tá? Eu não vou fazer a lógica dele completa aqui, até porque tem alguém aí que está com o projeto tá relacionado com fazer jogo da velha. Então vou deixar para fazer a parte vou deixar para não fazer a parte de I/O para vocês meio que se virarem, tá? Mas deixa eu mostrar a lógica do estado automatizando essa coisa de ficar andando com o estado para lá e para cá, beleza? Então vou definir aqui, ó, dois jogadores, um para o X e um para a bolinha, né? Pro O. Vou criar um tipo para representar como é que estão as células. Aí cada uma das células do tabuleiro pode estar vazia, pode ter um X ou pode ter um zero escrito lá. Eu vou criar um tipo aqui para eu poder indexar o tabuleiro. E aí eu estou fazendo uma tupla, porque eu estou pensando assim, meu tabuleiro do... alguma coisa assim. Esse cara aqui vai ser a posição 00, esse cara aqui vai ser a posição 01, esse cara aqui é a posição 02. Peraí, X e Y. Assim não fica legal, né? Tanto faz, né? Mas aí seria melhor assim, né? 01 aqui, 02 aqui. Porque a primeira vira o X e a segunda vira o Y. Acho que assim fica mais intuitivo do que a gente está acostumado a pensar, né? Aqui vira a posição 10, 11, 12. Aqui é 20, 21, 22. Beleza? Mas vou criar um tipo aqui para eu conseguir indexar o meu tabuleiro. Como é bidimensional, podia fazer também unidimensional e aí fazer uma função que fica traduzindo de um caso para o outro. Não é difícil fazer isso. E aí vou criar um
tipo para representar o estado do jogo. Beleza? O que eu vou botar lá dentro? Vou botar um array, já vou abrir aqui um pouco para vocês, que eu vou usar duas libs aqui, até para poder comentar um pouco dessas libs aqui, que eventualmente vocês vão usar para os seus projetos também. Vou criar um array e vou botar lá dentro. E aí a ideia é que esse array representa o jogo, o tabuleiro. Tá? Esse array aqui é um array, tipo array do C mesmo, tá? Tipo, não tem muita diferença, só que ele é... Vocês vão ver aqui a biblioteca aqui, ela é bem polimórfica e ela... Enfim, tipo assim, você dá lá você dá para ela os limites os limites do que você quer e ele meio que infere como é que tem que ser a geometria desse array. Bidimensional, tridimensional, o que quer que seja. Tá? Vou guardar qual que é o jogador que está jogando agora, de quem é o turno. Tá? Vou botar isso dentro do estado do jogo. E vou botar aqui dentro essa coisa aqui que eu estou chamando de stdgen, que é para eu poder gerar um número aleatório, por exemplo. Se eu fosse jogar de acordo com uma loja, sei lá, eu estou jogando contra o computador joga aleatoriamente. Tá? Mas esse stdgen podia ser alguma coisa mais sofisticada, que calcula para mim, sei lá, a melhor jogada e diz o que tem que acontecer na sequência. Tudo bem? Aqui eu vou jogar, sei lá, vou botar simplesmente um número aleatório. Todo mundo bem? Beleza. E esse game state é o que representa o estado do jogo, que representa o estado da máquina de estados. Aí repare, tá? Uma máquina de estados bem mais complexa, né? Do que simplesmente 3 ou 4 estados que vocês faziam lá em sistemas digitais. Tá? Que pode ter tipo assim, muitos estados mesmo. Potencialmente infinitos estados, né? Porque nada te impede de botar uma lista aqui, a lista pode ter uma lista infinita e outras coisas do tipo, do gênero, né? Beleza. Vamos dar uma olhadinha rapidão como é que funciona esse array e como é que funciona esse stdgen. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Google. O array está no data.array. Data. Ele está nesse package aqui. Como é que eu aumento isso aqui? Mais. Ele está nesse package aqui, array, que basicamente todo mundo usa, tá? Então, assim, bem estável essa biblioteca aqui. Ele tem, na verdade, vários módulos lá dentro. Deixa eu abrir aqui. Contents. Ele, na verdade, tem vários módulos lá dentro, tá? Aqui com vocês vou usar esse módulo aqui, data.array, que é o mais básico de todos, é o menos polimórfico. Ele vai criar para mim arrays imutáveis. Você inicializa ele e ele fica fixo, tá? Você consegue modificar ele, vou mostrar para vocês, tá? Uma função que permite você ir lá e modificar uma posição, mas em essência o que ele faz? Ele copia e modifica aquela posição. Cria uma cópia, tá? Para um array pequeno, que é o que a gente está fazendo aqui, 9 posições só, é relativamente barato fazer uma cópia e ficar fazendo isso, porque a interface fica bem mais simples, tá? Mas se isso for caro, porque pode ser que seja um array muito grande de coisa que você está fazendo, tá? Tem esse módulo aqui, Data Array I/O, que eu acho que você consegue fazer, aliás, você consegue fazer arrays dentro do I/O, você consegue fazer mutation. E tem esse M-Array de Mutable Array, você consegue fazer arrays mutable, tá? E tem esse array.st, que você consegue fazer essa coisa dentro da mônada, de uma mônada que a gente chama de ST, que é bem parecida com a I/O, que deixa você mutar, fazer mutation lá dentro, in place. Tudo bem? Mas eu não vou usar essa interface aqui. E tem um outro módulo aqui que chama data.array.iArray de interface, tá? Que em vez de me dar funções, em vez de me dar assim, um data array, um data type mesmo, tá? Ele me dá uma classe array. Tá? E aí é bem mais genérico essa coisa aqui, essa implementação aqui é bem mais genérica. E várias implementações diferentes aqui, ó, se for olhar, que implementam essa classe, em várias instâncias diferentes dela, e aí é uma coisa bem mais polimórfica. De repente, sua aplicação precisa disso. Beleza?
esse unboxed, é para você guardar coisas unboxed lá dentro. Unboxed quer dizer o seguinte, em vez de você guardar um ponteiro para um dado, que é o dado boxed, você vai guardar o dado mesmo lá dentro de cada posição do array. Você diminui um nível de indireção do seu array, né? Em vez de você ter um array de ponteiros de coisas, você vai ter array de coisas. Beleza? O problema disso é que você não pode fazer bottom aqui quando está unboxed. Bottom. Não pode fazer uma computação que dá bottom lá. Tipo, ela sempre tem que resultar num dado concreto para você conseguir botar dentro do array. Beleza? Em tese, isso aqui é para melhorar o desempenho se a sua aplicação permitir fazer isso. Mas se você tiver que fazer aquelas coisas lazy e não sei o que, blá blá blá, aí não tem muito o que fazer aqui não. Mas para cálculo numérico, matricial, essas coisas, normalmente você consegue usar isso aqui direto, né? Você tem os dados. Tá bom? Beleza. Dito isso, tá? É bem pequenininho o módulo aqui, bem pequenininho, tá? Tem algumas funções aqui que são as mais relevantes. A primeira delas é essa função aqui, array, que cria um array para você, tá? O que você precisa passar para ele? Você precisa passar um par de limites, um limite superior e um limite inferior, tá? Vocês vão ver, inclusive, que eu vou passar aqui para ele uma coisa nesse sentido aqui, ó, tipo um par de pares. E aí ele vai olhar e falar, ah, um par de pares quer dizer que eu preciso criar um array de 2 dimensões. Tá? Porque tem 2 dimensões aqui na primeira dimensão e tem dois limites na segunda dimensão. Você passar para ele uma tupla simples, ele sabe, ah, é um array unidimensional. E assim por diante. Você diz para ele qual o tamanho de cada dimensão que você quer. E sempre no mesmo esquema, tá? Limite inferior, limite superior de cada dimensão que você quer. E aí ele vai criando a coisa para você. Ele cria a coisa para você. Todo mundo bem? Repare que esse i ele pode ser qualquer coisa que implemente, que seja uma instância desse ix aqui. Tá? Por isso que eu estou importando também esse data.ix. Esse data.ix é uma classe que a gente usa para fazer indexação de arrays. Tranquilo? Ele me dá alguns métodos aqui, tá? Tipo range, que é para eu poder falar assim, ah, vai do... Tipo o range do Python. Vai do valor 0 até o valor 1 e cria uma lista para mim com esses dados aí. Tá? O index, que me dá me dá um range, me dá um cara aí no meio do caminho, e eu crio para você um inteiro, que é para você conseguir indexar alguma coisa. Ó. Aqui é para testar se algum determinado índice está no range que você passa para ele. E esse range size é para dizer quantos elementos tem num determinado range, numa determinada faixa. Beleza? E aí tem várias coisas que são EX, né? Em particular, cadê? Você vê que tem muita coisa. O integer, que a gente está usando por aí, o int, tá? Inteiros de tamanho fixo, palavras de tamanho fixo, inteiros de tamanho fixo. Esses se alguma coisa aqui, basicamente todos os inteiros lá do C mesmo, você poder interfacear, com arrays do C inclusive, tá? Então é bem genérico também esse EX aqui. Mas você pode pensar só assim, dá um número para ele inteiro, basicamente isso vai funcionar. E você passa para ele uma lista de tuplas, uma lista de associações, né? Onde, para cada índice i, você diz para ele qual o elemento e que você quer que ele coloque naquela posição. Beleza? E aí ele inicializa para você um array com aqueles dados daquele tamanho que você passou aí para ele. Todo mundo bem? Essa é uma das principais funções. A segunda função aqui, que no caso, eu vou usar mais 2 funções pelo menos, tá? Mas tem vários métodos aqui, ó, tipo, pegar um elemento num determinado índice, acessar, né? A vantagem desse cara aqui é que é O de 1, né? A complexidade disso aqui, tá? Ele vai lá direto, tipo, e leu direto a memória, sabe? Igual o ponteiro do C.
me dizer qual o tamanho do array, me dar uma lista dos índices do array, me dar uma lista dos elementos que estão lá dentro do array, me dar uma lista dos elementos com os seus índices. Vamos ver que eu vou usar essa função aqui. Eu consigo fazer o update também dele. Tá? E tem duas funções que fazem o update. Esse barra barra, você passa para ele o array barra barra, uma lista de coisas que são o índice que você quer alterar e qual o elemento que é para escrever. Qual o novo dado que é para escrever naquele índice. E aí ele modifica, entre aspas, modifica para você. Ele cria um array novo, tá? Ele cria uma cópia e modifica na cópia. Tudo bem? E aí, entenda que isso aqui pode ficar bem lento se a sua estrutura for grande, tá? Se o seu array tiver muitos dados, tipo, você está copiando muitos dados. E aí você tem uma outra função aqui que é o accum, que é para acumular dados usando uma determinada função. Você passa para ele uma função de elementos que pega um elemento, um azinho, um elemento, um array, uma lista associativa e cria um novo array. Basicamente você vai juntar duas coisas, tá? Basicamente juntar um array com essa lista aqui e usando essa função f que entra do lado de cá para fazer a junção das duas coisas e aí criar um array novo. Todo mundo bem com isso? Esse EXMap aqui eu acho que eu nunca usei para nada. Mas é basicamente para você remapear os índices de alguma coisa, de um array, tá? Um array de J vira array de Is, tranquilo? E você dá para ele uma função, né, de I para J. É para trocar os índices, tá? Como é que chama isso? Permutar, né? Uma permutação. Permutar? Porque você pode jogar vários índices para o mesmo lugar, aqui em princípio. Hã? Não é o quê? Aí não seria uma permutação, né? Mas aqui eu acho que permite fazer isso, tá? Jogar vários índices para o mesmo lugar. Enfim, fazer um mapeamento de índices, tá? Então, repare, tá? Uma biblioteca bem pequena, em princípio, tá? Cada um desses aqui te dá mais ou menos a mesma interface, só que te permitindo fazer alguma outra coisa, tá? Só para eu dar uma olhada aqui nesse mutable array aqui. É uma coisa que bem interessante na real. Repare que ele vai criar uma classe MArray, tá? Em vez de ter direto um tipo, tá? E aí ele te dá funções, basicamente funções que fazem a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, tá? Então olha só, uma função newArray para criar um novo, que pega um par de índices, né, o limite inferior ou limite superior, pega um E, que vai ser um elemento, para você inicializar todo mundo com o mesmo valor aqui nesse caso, e ele vai criar para você um M dessa coisa toda. Tá? E quem que é o M? M é o mutable array. Tranquilo? É o mutable array. E aí, se você olhar lá na classe lá, ele coloca restrições nesses A, E, M. Ele está pedindo que esse M seja uma mônada. Então, você precisa estar dentro de uma mônada para conseguir criar esse array mutable aqui no caso. Tranquilo? Todo mundo bem? Eu não me lembro de nunca ter feito nada com esse módulo aqui, tá? Mas eu já fiz bastante coisa com esse I/O. Porque, reparem, ele vai criar aqui um I/O array, que é uma especialização daquele M-arrays dentro do I/O, onde a mônada é o I/O. Tá? E o ST, ele vai criar um ST array, que é uma especialização daquele M-array, só que nessa outra mônada que chama ST. Tá? Aqui tem um parâmetro adicional, porque o ST tem um parâmetro adicional. Todo mundo bem? Esses dois aqui eu já usei bastante. Beleza? Vamos lá. Dá pra ver, inclusive, o código-fonte, tá? É bem interessante ler o código-fonte dessas coisas pra ver como é que é implementada essa parada aqui. Beleza.
Dito isso, então a gente meio que sabe criar os arrays. Outra lib que eu estou usando aqui é essa lib system.random, que está nesse pacote random, que é a biblioteca básica de geração de números aleatórios, aqui em Haskell. É vamos chamar assim, a principal biblioteca, tá? Cadê os módulos? Aqui. Ela não é muito grande, se vocês forem olhar, tá? Basicamente só tem esse system.random aqui. Tem algumas coisas internas aqui que basicamente a gente não mexe. E a interface básica dela é por meio dessa classe randomGen, que é para descrever geradores de números aleatórios. Um gerador de número aleatório nessa biblioteca aqui vai ser uma coisa que me dá esses métodos que estão aqui embaixo. Um next, que é para produzir um novo número. E aí reparem, o que é essa função next? É uma coisa que pega um G, que é a instância, e produz um int e um novo G, um outro G. Exatamente o que a gente está fazendo ali na máquina de estados. Tá? Exatamente o que a gente está fazendo ali na máquina de estados. Você me dá um estado atual, eu calculo para você um número aleatório, e é um novo estado dessa coisa, que é o gerador de números aleatórios, para você usar para o próximo dado, para calcular o próximo. Tá? E aí, variantes disso, tá? Gen de 8 bits, de 16 bits, gerar uma palavra de 32 bits, uma palavra de 64 bits, gerar uma palavra de 32 a partir de uma de 32 e um estado atual, mesma coisa de 64 bits, produzir um short byte string, que tem a ver com a biblioteca byte string, aí dá uma olhada lá, tá? Uma string de bytes, um gen range, que é para criar um range aleatório, tá? Basicamente isso. E esse split, eu nunca usei diretamente esse split aqui, então não sei direito para que ele serve, tá? Mas enfim. E aí um monte de funções, por exemplo, uniform, que é para você pegar um gerador, calcular uma tupla, onde esse Azinho é um dado produzido por uma distribuição uniforme. Tá? Esse uniforme R aqui, mesma coisa, só que dentro de um range. Você passa para ele um range, onde você quer gerar os dados. Produzir um byte string, uma string de bytes aleatórios. Produzir uma string de bytes aleatórios. E aí tem um monte de coisas que você pode produzir já direto. Uma classe uniforme, que vai descrever essa coisa. Uniform range, é tudo. Esse class finite aqui é para você gerar coisas de conjuntos finitos. E aí tem um monte de caras que aderem esse cara aqui. E tem esse stdgen, que é um dos geradores padrão, tá? O Standard Pseudo Random Number Generator, que é o que eu vou usar aqui, vou instanciar um cara desse. E esse cara aqui, para mim, toda hora que eu posso usar ele para chamar uma daquelas funções ali de cima, por exemplo, random, e pedir para ele gerar um número para mim. Tá? Como é que eu crio um cara desse? Repare que é opaco aqui, ó, tá vendo? Eu não sei dizer como é que são os construtores, tá? Em princípio. Mas ele me dá uma função que eu passo para ele uma semente, um inteiro, e ele gera para mim o data type que representa o gerador. Ou eu peço para ele chama essa função aqui, init stdgen, e ele produz para mim um stdgen dentro de uma mônada. E essa mônada tem que ser uma coisa especial, tá? Ela tem que ser uma mônada de I/O. A mônada de I/O é uma mônada que consegue interfacear com I/O, basicamente. Tranquilo que você consegue chamar o I/O lá de dentro dela. Tá? Aí tem algumas funções para mexer no estado dessa coisa aí. Enfim, deem uma olhada no que essa função faz. Tá? Uma coisa a tentar aqui, tá? Que se alguém estiver mexendo com a aplicação de criptografia, isso aqui não é um gerador criptográfico. Tá? Se estiver mexendo com a aplicação de criptografia, geração de chave, esse tipo de coisa, procura uma biblioteca criptográfica mesmo, que tem preocupações outras que não tem aqui. Tá? O gerador criptográfico precisa de mais garantias, né? De como é que é a distribuição da coisa que ele gera, de qual o timing que ele usa para gerar
quanto tempo ele gasta para gerar o número aleatório, ele precisa de algumas garantias adicionais. Beleza? Tranquilo. Estou importando isso, botando então um array aqui dentro. Tá? O array vai ser indexado por esse tileIndex, que nada mais é do que uma tupla com duas coisas. E ele vai guardar tileState, que nada mais é do que vazio, x ou 0. Estou fazendo o jogo da velha. Ou uma coisa parecida com o jogo da velha, tá? Porque eu não vou fazer ele completo aqui hoje não. Porque tem alguém aí que tem um projeto de fazer o jogo da velha. Tá bom. Beleza? Mas eu quero comentar a mono de estado. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Criei aqui algumas funções e alguns dados já iniciais para eu inicializar lá meu programa, para ficar fácil de inicializar e para eu poder chamar e fazer algumas coisas lá que tem a ver com a lógica do programa, tá? Por exemplo aqui, esse board indexes, o meu tabuleiro é sempre do mesmo tamanho, tá? Então já vou fazer uma coisa que é esse iRange de 00 até o 22, que é o tamanho do meu tabuleiro, tá? Todos os índices de 00 até 22. Tá? Aí tem o 00, 01, 02, 10, 11, 12 e por aí vai. Vou criar um estado inicial para o meu jogo. Tá? E o estado inicial é bem tranquilo, né? Que basicamente é eu criar um array de 9 posições, indexado aí com esses índices aqui, e inicializar eles todos com empty, que é o estado inicial do jogo. Não tem nada escrito lá neles. Eu tenho um dado específico que representa isso. Tá? Aí eu estou criando eles assim. Ó. Vamos lá. GameState. Lá dentro eu preciso colocar um array, um player, quem é que está jogando naquele momento, e um gerador de números aleatórios. O gerador está vindo de fora. Estou passando de fora aqui. O player que começa é o x, e eu preciso criar um array. Beleza? Aí eu estou criando um array chamando array. Aí voltando aqui para o array, eu preciso passar... Cadê? Preciso passar o limite inferior e o limite superior do meu array. E aí estou passando para ele aqui, ó, uma tupla. Ô, diacho, por que você faz isso? Estou passando para ele aqui uma tupla. Uma tupla. Ó. Na primeira posição tem o que tiver na primeira posição lá do board indices, tá? Que é o 00. Do lado de cá tem o último índice do board indices, que é o 22. É isso que vai criar para mim um array bidimensional que começa no 00 e termina no 22. Eu preciso passar para ele uma lista dizendo para cada índice i qual é o elemento que é para ele inicializar naquela posição. Então estou passando para ele aqui uma lista. Sai. Estou passando para ele aqui uma lista. Em cada posição i vai ter um índice e um empty. E o i eu estou pegando do board indices, que é aquela função range, lista para mim todos os índices. Beleza? Está carregado aqui. i.range, só para ficar visível. Ele lista para mim cada um dos ranges que tem naquele cara ali. Aí eu estou passando para ele lá na hora de criar o array, tá? O 00 e o 22. 00 e o 22. Até vi agora que eu podia ter já feito direto aqui, né? Tipo, deixado hard-coded, né? É, porque eu pensei, pô, só quero deixar hard-coded aqui, já deixei, tipo, magic numbers aqui, não quero ficar carregando mais magic numbers, mas enfim. Então passo isso para ele, ó. Pego cada um daqueles índices ali e digo que o conteúdo é empty. Gero uma lista com isso, passo para a função, ele vai criar um array para mim com essa coisa. Todo mundo ok com isso? Criei uma função aqui, ó, nextPlayer, que simplesmente pega, se eu estou no player X, o próximo tem que ser o O, se eu estou no O tem que ser o X, só tem 2 jogadores, mas podia ser alguma lógica mais complexa. E uma outra função aqui que traduz qual é o símbolo que aquele jogador escreve no tabuleiro. Então o jogador X escreve esse símbolo aqui, resX, ele escreve um X.
E o jogador O escreve esse símbolo aqui lá no tabuleiro, quando ele escreve alguma coisa. Tudo bem? Porque basicamente o que eu vou ler? Ah, de quem é a jogada? A jogada é do X. Aí eu vou ter alguma função que simplesmente fala, ah, tá bom, me dá um índice, escreve a coisa do X aí, escreve a coisa desse player. Tá? E eu não preciso ficar fazendo um switch case, ah, se for o X, é isso, eu já dei uma função que traduz para mim. Independente de como for. Todo mundo ok até aí? Até aí tá tranquilo, né? Aí eu preciso criar, agora eu vou começar a criar a infraestrutura que eu vou usar para, de fato, fazer a parte que mexe no estado, que carrega o estado para lá e para cá e fica modificando esse estado. Tá? Então, criei meu data type aqui, state, S vai representar, é um tipo para representar qual é o meu estado, como que é o estado, e o A, que é para representar o dado de saída que essa máquina eventualmente produz. Pode ser que ela produza dados. Tá? Eu vou ter funções aqui que produzem dados, inclusive. Produz uma string, por exemplo, para eu poder printar na tela. Tá? Lá dentro tem uma função de S, que é o estado atual, e ela produz uma saída e um novo estado. Todo mundo ok? Chamei isso aqui de runState, e aí eu tenho uma função run que pega, né, um estado inicial, e produz aquela tupla para mim. O novo estado e a coisa. Beleza. Eu quero implementar a mônada disso, tá? Para fazer a mônada, eu preciso fazer o functor aplicativo e fazer a mônada, né? Então vamos lá, o functor. O functor, lembrem-se, tá? O functor sempre recebe uma coisa de tipo para tipo, né? Estrela para estrela. O meu construtor aqui, ó, de tipo, recebe 2 estrelas para produzir uma terceira. Então eu preciso fazer partial application, porque senão não encaixa na especificação do functor. Então repare, o S para mim é como se fosse parte do contexto computacional que eu estou lidando. E os dados são um Azinho. Então na hora que eu estou fazendo functor, não é para modificar o contexto computacional da coisa. Lembra? O functor vai lá e mexe nos dados e não mexe na estrutura. Preserva a estrutura, certo? Então é para ele ir lá não modificar o estado, mas modificar os dados. Lembra disso. Então, vamos lá. Fmap F está recebendo um state de Azinho, tem que produzir um state de Bzinho. Um state S de Bzinho. Estou envelopando no state, lá dentro tem uma função que recebe um S, aí eu chamei de S0 aqui só para ficar bem visível, tá? Mas normalmente eu escrevia só S, que é o estado que está chegando lá de fora. Lá dentro eu tenho que botar uma função de S para tupla. Então, recebo um estado, preciso produzir uma tupla. Como é que é para produzir uma tupla? É para pegar a função f, que eu estou pegando aqui de fora, e aplicar o dado que está, entre aspas, dentro do state. Mas o state não tem o dado lá dentro, é uma função. Eu preciso avaliar a função para poder pegar o dado. Então, peguei e fiz isso. Ó. Run state, SA, passei o S0. Todo mundo bem? Run state, pega o state, desenvelopa, pega a função que está lá dentro, aplica um state, aplica um estado atual. O resultado disso vai ser um dado A e um novo estado, S1. Aí o meu resultado vai ser, então, F de A, que produz um B, que é o dado alterado, e o S1, que eu estou passando para frente. Todo mundo bem? Toda vez, a ideia da máquina de estados é, toda vez que você mudar de estado, a máquina, vamos chamar assim, vai para um novo estado, e é esse novo estado que é para usar na próxima computação. Todo mundo bem? O aplicativo. O aplicativo precisa de uma função pior, que pega um dado, Azinho, e bota dentro de uma máquina de estados. Bota dentro de um state, aqui no caso. Então, fiz um state, pega uma função de S, bota o Azinho lá dentro, e bota esse S que recebeu aqui de fora. Sem modificar o estado. Todo mundo bem? Esse é tranquilo, né? O apply do aplicativo. Eu vou receber um state com uma função lá dentro, um state com um dado lá dentro. E a ideia é que eu pegue a função de um e aplique no dado da outra para produzir um Bzinho. Um terceiro. Só que lembra, é para eu executar o efeito do primeiro, executar o efeito do segundo e combinar as duas coisas, né?
No caso aqui, o efeito é executa a função e pega o próximo estado. Usa o próximo estado para fazer a próxima computação. Então, esse é o efeito. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho que produzir um state. Então, fiz um state, estou recebendo um S0, que é o primeiro estado que entra, né? Aí, o que eu faço? Executei a máquina de estados da esquerda, primeiro. Run state, SF, com esse S0 que eu recebi. Aí eu produzi um F, uma função, que é a que eu quero usar, e um novo estado, S1. Executei o primeiro efeito. Agora eu preciso executar a segunda máquina, executar o segundo efeito. Run state, a segunda máquina, só que com S1, que é o estado que o lado esquerdo produziu. É o novo state, é o novo estado atual que a máquina produziu, que a primeira máquina produziu. Aí eu peguei esse aqui e passei para o próximo passo, né, que é calcular o SA. Tá bem aí, Luiz? Beleza. Usei esse cara. Produzi um dado Azinho e um novo estado S2. E aí eu passei, então, como resultado, F de Azinho, que é um Bzinho, e o estado final, que é para usar na próxima computação. Repare, a ideia da máquina de estados é, você executou ela uma vez, você produziu um estado novo, e aí qualquer coisa que você fizer é para fazer com esse estado novo. Próximo, a mônada. A mônada precisa fazer o bind. Recebe um estado e uma função de Azinho para state SB. Preciso produzir um state de S de B. A ideia é usar a função F com o dado da primeira máquina SA. Então vamos lá. Construí um state, recebo um estado do lado de fora. Usei esse estado para rodar a máquina SA, produzi um Azinho e um novo estado. A ideia é passar para a função F agora. Passei F de A. Beleza? Só que F de A produz um state, né? State de S de Bzinho. Só que eu já estou aqui, ó, com state de algum e montando a função aqui dentro. Então eu preciso terminar aqui montando uma tupla. Aqui dentro não serve só deixar F de A, porque vai ficar state de state. Então o que eu fiz? Run state e passei o S1, que é o resultado do próximo estado, né? Que a primeira máquina produziu. E isso aqui vira uma tupla, né? Que tem o dado Bzinho e um novo estado S2, joga isso para fora. Todo mundo bem? Todo mundo ok com isso? Com essa ideia aí? Tá? Basicamente o que eu estou fazendo aqui o tempo todo é... Cadê o lugar de desenhar? Basicamente o que eu estou fazendo aqui o tempo todo é... Eu tenho uma máquina que sempre que recebe S e produz um dado, Azinho e um S. Essa é a ideia básica. E a ideia básica é que eu consigo pegar. Tá? Na minha cabeça eu visualizo assim. Tem uma maquinário, né? Que eu consigo pegar isso aqui e fazer isso aqui assim. Beleza? Todo mundo ok? Tá? Basicamente eu tenho um maquinário que faz isso aqui para mim. Tá? Se eu tiver o functor, o que ele faz? Ele vem aqui, aplica uma função f bem aqui. Eu gosto inclusive de desenhar assim para eu poder ver o que está acontecendo. Aplica uma função f, aqui é um azinho, aqui ele produz um bzinho e passa o estado, vou chamar aqui de S', o próximo estado, né? Para frente, o functor faz isso. Tá? O aplicativo lida com um cara que faz isso, né? F, S, S, S'. Um cara que recebe S, produz A e S, eu vou chamar de duas linhas, tá? E o que o aplicativo faz? Ele pega esse S, produz o F. Aí ele pega isso aqui, coloca aqui, usa aquele estado do primeiro, produz o Azinho.
Aí essa f aqui, ó, é uma função, né? Eu venho aqui, coloco ela aqui nessa caixinha, produzo um bzinho, e o que vai sair é o S duas linhas. Aí repare, tá? Ixi, ficou tudo muito orgânico aqui esse meu desenho aqui, ó. Isso aqui tem exatamente a mesma interface do que a máquina de estados básica, né? Que é assim, S, um dado e um estado novo. Olha lá, esse cara aqui é o apply, faz isso aqui. Pega duas, encaixa elas desse jeitinho que tá aí, e produz uma nova do mesmo jeito. Uma nova coisa que é S e produz uma saída e um novo estado, um próximo estado. Beleza? O functor, mesma coisa, tá? Ele produz esse aqui, né? Uma coisa que entra S e sai um dado e o próximo estado. Beleza? E a mônada, como é que é a mônada? A mônada eu recebo um S, eu recebo isso aqui, produzo um Azinho e um S'. Aí eu tenho uma função de Azinho para uma coisa nova. Certo? Vamos lá. Eu tenho uma função, que é o que entra aqui, f de Azinho para, eu vou chamar de SB, S de Bzinho. Que é uma nova máquina desse tipo aí. E aí ela usa esse cara. Como é que eu vou desenhar aqui? Vou desenhar assim mesmo. Ela pega aqui SB. Vamos ver se isso aqui vai ficar visível. Ela bota um SB aqui dentro. Esse SB recebe um estado. Ela direciona o resultado da primeira coisa para o segundo. Isso aqui produz para mim um Bzinho e um S, duas linhas, e fecha uma caixinha aqui, ó. Pronto. É mais ou menos assim. Acho que deu para entender, né? Que cada um está fazendo, né? E a diferença de cada um, tá vendo? A diferença de cada um. Mas reparem, tá? O que eu quero que vocês reparem. O aplicativo está fazendo essa coisa aqui, ó, de direcionar o próximo estado já para a próxima computação. Lá internamente. A mônada já está fazendo também esse trabalho para mim, ó, de direcionar o próximo estado da primeira coisa que aconteceu para a próxima computação. Beleza? Então, repare, tanto o aplicativo quanto a mônada fazem essa coisa de direcionar já. O próximo estado é o próximo estado que eu tenho que usar para fazer a próxima etapa da computação. Então a mônada e o aplicativo já direcionam lá internamente. Eu não preciso fazer manualmente mais. É isso que eles estão fazendo. Beleza? O functor não faz isso, tá? Repare, o functor, ele só mexe no dado que está lá dentro. Ele não altera o estado, né? Ele não tem essa capacidade. Todo mundo sacou o que essas instâncias estão fazendo, né? Porque isso eu acho que pode ser um pouco confuso. Por isso que eu gosto de desenhar as caixinhas também. Esse direcionamento aqui é o que essa mônada e o aplicativo estão fazendo. Que é o efeito, que é a ideia do efeito da máquina de estados. Calcula o próximo estado e usa esse próximo estado na hora que você for calcular qualquer coisa. Na próxima vez. Beleza? Vamos lá. O que essa interface aqui não me permite fazer? Tá? E assim, eu insisto em perguntar o que a interface não permite fazer, porque tudo que ela não permite fazer, que você queira fazer, você precisa fazer fora da interface. Tá? E cada mônada tem coisas úteis que você quer fazer com ela que estão fora da interface. Tá? E eu demorei até eu sacar disso, tá? Porque quando você entende mônada da primeira vez, você olha e fala, cara, tudo é bind. É tudo bind. Sacou? Só que aí você começa a ficar muito restrito, porque o bind faz uma coisa muito específica para cada mônada. Tá? Bind faz uma coisa muito específica. Nesse meu caso, eu quero fazer outras coisas. Por exemplo, na hora que eu estiver no meio de uma computação lá qualquer, dentro da máquina de estados, cara, eu gostaria de poder ver o estado e ler o estado para poder ver o que tem lá dentro. Por exemplo, no meu caso, vai ter um array. Eu quero poder ir lá mexer no array.
Sacou? Então eu escrevi aqui uma função get, que é um state SS. O que ela faz? Ela pega o estado e bota no campo dos dados. Copia o estado no campo dos dados. Porque repare, quando eu estou na mônada, lá no do notation, ou então no byte, aquela coisa toda, eu não consigo mexer mais na coisa, no lugar que está o contexto, que é onde está o próximo estado. Eu não consigo acessar isso. Eu não consigo nem modificar, nem ler. O mecanismo da monobind serve para fazer essa coisa automática. Assim. Eu não vejo mais ela. Se eu precisar ver o estado, eu preciso copiar o estado para a posição dos dados. Porque senão eu não consigo modificar. Não consigo nem ler nem modificar. Tranquilo? É isso que eu estou fazendo aqui nesse get. Estou copiando o estado atual para a posição dos dados. Para eu poder acessar eles. Em algum momento, né? Da computação. Vamos ver aqui eu usando. Fiz uma função put, que é para eu pegar um estado e botar o estado lá. Eu acho que eu nem usei para nada essa daqui, mas ela é altamente útil. Que é para você falar assim, porra, calcular um estado novo meio que do zero. E eu quero agora começar a carregar esse estado aqui. Eu quero desprezar, imagina que você tem uma máquina qualquer, uma situação qualquer, que o estado atual não te importa, você sempre vai para o mesmo lugar. Você sempre calcula alguma coisa. Aí você fala, porra, beleza, então vou usar esse put, porque senão eu não consigo mexer nessa coisa. É para eu poder modificar o estado lá no meio do caminho da máquina. Tudo bem? Tudo bem, gente? Você tá com umas caras hoje, velho? Você tá com umas caras hoje? É. Tá sacando? Então beleza, então vamos lá. Eu ainda fiz aqui uma função eval state, exec state, que também são clássicas aqui na interface do state monad, tá? O eval state, o que ele faz? Ele pega uma máquina de estados, pega um estado inicial e executa a máquina. Só que ela só me dá os dados. Porque várias vezes, porque qual que vai ser a ideia disso aqui? Eu vou usar o bind para vou fazer várias operações pequenas, vou usar um bind para fazer uma operação grande, e o resultado, assim, essa operação grande é um state também, é uma máquina de estados. Só que em vez de dar um passo só, essa máquina eventualmente faz muitos passos, essa grande, que eu vou compondo com o bind, com a mônada, com o aplicativo e tal. Tá? Eventualmente eu terminei de descrever o que é a computação, aí eu quero simplesmente falar assim, cara, tá aqui o estado inicial, executa aí esses tantos steps aí que eu falei para vocês executar, me dá o dado. Não me interessa o estado final que você chegar lá. Só me interessa cadê o dado final da última computação. É o que esse eval state vai fazer. Beleza? Roda a máquina de estados, SA, com o estado S0, que eu recebi, e pega a primeira posição, que é onde estão os dados. E o exec state faz a mesma coisa, só que em vez de pegar qual dado onde eu terminei, eu pego o estado onde eu terminei. E aí, repare, tá, ó, essas duas funções aqui servem para eu consumir a máquina de estados, né? Que elas não produzem um state, elas não terminam com state alguma coisa. Elas são meio que para eu executar a máquina. Você me dá uma máquina, me dá um estado inicial, e aí eu rodo a máquina. Para isso servem essas duas funções aqui. Beleza? E óbvio tem o run state já direto lá, que me dá as duas coisas, né? Me dá o dado e o último estado, né? Ela serve para isso também. Beleza? Pode ser? Então vamos usar isso aqui. É bem genérico, para qualquer máquina de estados. Para qualquer coisa você precisa guardar um estado. Carregar um estado com você. E aí quando você não precisar mais dela e só quiser executar, você faz aqui eval state, exec state ou run state, dependendo da situação. Dependendo do que você quer ver. Beleza? Então vamos fazer. Eu comecei aqui definindo algumas funções para eu poder visualizar o tabuleiro. Tipo uma funçãozinha de render. Tá? Bem simples, inclusive. Esse render vai fazer o seguinte. Ele é um state. E aí, repare, agora todas as minhas computações vão funcionar dentro do state mode. Né? Ele é um state. Esse aqui é o estado do jogo. É o estado da máquina de estados, é o estado do jogo. E esse aqui é o dado que eu quero produzir. Nessa função. Eu quero produzir uma string. Qual é o meu objetivo com essa função? Eu quero pegar o estado atual do jogo, ler o tabuleiro e desenhar o tabuleiro.
renderizar o tabuleiro de alguma forma. Beleza? Eu vou fazer uma string que é para poder mostrar aqui no terminal. Mas é o mesmo conceito de eu pegar o tabuleiro, fazer uma imagem e produzir uma imagem no final, renderizar, por exemplo, uma coisa que eu vou printar, que eu vou mostrar mesmo numa janela, por exemplo, com OpenGL, sei lá, qualquer coisa. Tá? Mesmo conceito, só fica um pouco mais sofisticado, né? Então vamos lá. Se o state é mônada, eu posso fazer do notation, certo? Tá? Então posso entrar aqui do. Quando eu tô do, isso que eu tenho que pensar. Eu tô qual é a mônada que eu tô? State. Tá? State. Tudo que eu fizer aqui dentro, o que que eu tenho, o que que eu tô vendo quando eu faço, basicamente, quando eu faço a setinha para a esquerda, o que que eu tô vendo? Eu tô vendo isso aqui só. Eu nunca tô vendo isso aqui. É isso que você precisa pensar na hora que está fazendo esse tipo de mônada aqui. O que que eu tô vendo? Os dados. O que que eu não tô vendo? O contexto. Porque o contexto o bind cuida de resolver para mim. Na hora que a gente definiu o bind, se a gente definiu corretamente, o bind cuida do contexto, da sua mônada. Você não vê o contexto. A ideia é que você não vai ver mais o contexto, vai separar os problemas. Você vai ver só os dados e vai pensar nos dados. Beleza? Tranquilo. Por isso que eu fiz aquela função get. Se eu quero acessar o estado do jogo, o estado é o contexto. Eu fiz aquela função get que faz para mim um novo state que pega o estado atual e copia no campo dos dados. E aí eu consigo passar isso pelo bind e dar um nome para o estado atual do jogo. Né? Aí eu consigo ver o estado atual, no caso que chama de game. Esse game é do tipo GameState. Todo mundo bem? E aí lembrando, lá dentro do GameState tem um campo que eu chamei de board, que é um array com os dados. Como é que tá os tabuleiros agora? Tem o jogador atual, de quem é o turno agora, e tem um gerador para eu fazer um número aleatório se eu precisar, se eu quiser. Tem esse generator aqui, que eu posso usar para fazer um número aleatório. Ou qualquer outra coisa, né? Mas, enfim, para gerar um número aleatório. Beleza. Game. Aí o que eu fiz aqui? Game tá vindo aqui. Vamos lendo da esquerda para a direita, tá? Da direita para a esquerda. Game, isolei o board, chamei só board. Aí eu peguei só o array. Aí eu estou passando isso para essa função assocs. Association, sei lá, assocs. Que faz o seguinte. Pega um array e transforma ele para mim numa lista de coisas, onde cada coisa é um elemento e o seu índice. Transforma numa lista. E aí eu tenho acesso nessa lista a cada elemento com o seu índice. Lá dentro o que está lá no array. Beleza? Fiz isso. Repare que eu não preciso ver os índices, só preciso ver os dados aqui para poder renderizar. Aí eu fiz fmap do second. Né? Então eu entrei na lista, lá na lista tem uma tupla, extraí só o segundo elemento da tupla, que é só os elementos. Aí eu chamei essa função render, que está aqui embaixo. Já vou ler. E aí fiz um return, porque eu preciso terminar com state, game state, alguma coisa, string. No caso, essa render produz string para mim. Todo mundo bem? O que esse render faz? O mais simples que eu podia pensar, tá? Eu pego uma lista de tile state, que são os elementos que vão ser produzidos aqui pelo fmap second, e produzo uma string da seguinte forma. No meu caso, eu fiz uma função muito específica, tá? Eu sei que tem 9 posições no meu array. Sempre. Então eu fiz já direto um pattern match. Uma lista com 9 coisas, eu dei um nome para cada um deles. Eu sei que está vindo nessa ordem específica aqui. O tile da posição 00, o tile da posição 01, o tile da posição 02 e assim por diante.
Então, li cada um deles aqui, fiz pattern match. Então, tenho acesso a cada um deles separado. E eu simplesmente fui renderizando. Ó. Render tile, que está aqui embaixo, que nada mais faz do que, se vier o empty, bota uns espaços. Se vier o resx, bota lá x com uns espaços. Se tiver o, bota o com uns espaços. Então, renderiza o que tiver aí dentro, concatena com uma barrinha para cima, que é para poder fazer o grid, né? Concatena com o próximo, barrinha, concatena com o próximo. Pula a linha. Aí faz umas linhas aqui. Mesma coisa aqui, vai concatenando a próxima linha com barrinhas, faz uns tracinhos para montar o grid, renderiza os próximos, acabou. E aí eu fiz um catch-all aqui, né? Se vier qualquer outra coisa, me dá uma string vazia. Beleza? Mas eu sei que esse caso nunca vai acontecer. Eu sei que esse caso nunca vai acontecer, é uma expressão muito forte, né? Tomar sempre muito cuidado com esse tipo de coisa. Tranquilo? Mas assim, essa daqui é um tipo de função, por exemplo, ó, que ela não quebra, pelo menos. Tipo, ela não vai dar um exception lá no meio do caminho. Ela é total, né? Tá? Ela é uma função total. Pode ser que aconteça algum edge case aí que eu não vi, que eu não tô vendo, tá? Que caia aqui. Aí isso aqui me dá uma indicação, né? De tipo, porra, se eu renderizar em algum momento e vier uma coisa vazia, não tiver o gridzinho todo lá, tá? Eu sei que é porque no meu array não tem 9 posições. Aí eu vou começar a investigar por que isso está acontecendo. Tá? Mas ela é uma função total, pelo menos. Ela não quebra, ela não dá uma exceção lá, né? Tudo bem? Beleza. Vamos renderizar algumas... Eu esqueci de anotar aqui como é que renderiza a parada, então eu preciso... Enfim. Vamos renderizar algumas coisas aqui, ó. Lembra que eu tenho uma coisa que chama Initial Game State, né? Que é uma função que pega um gerador e produz um game state. Então tá bom. Vou produzir aqui vou passar para ele um gerador, tá? Make stdgen. Eu posso passar para ele um int. Opa. O diacho. Make stdgen. Eu vou passar uma semente fixa aqui para ele. Mas vocês sabem que vocês podem ir fazer I/O, pegar uma coisa do gerador de entropia aí do sistema operacional e usar como a semente aqui do jogo, por exemplo. Tá? Fazer um hash, sei lá, qualquer coisa dessas aí que se costuma fazer, né? Essa coisa que produz para mim um game state, que é o estado inicial do jogo. O jogo está inicializado agora. Beleza? Então isso aqui eu tenho um game state, certo? Como é que eu printo essa parada? Vamos tentar aqui. Eu posso fazer o seguinte, ó, run state. Aí eu preciso passar para ele uma mônada de estado e o estado inicial. O estado inicial já está ali do lado direito. Beleza? O que eu passo aqui? Eu quero só ver a parada. Opa! Eu posso passar direto esse render game, que é um state compatível com o meu game state e que produz uma string para mim, certo? Uai, vamos chamar aqui então, direto. Render game. Teoricamente, o que isso aqui faz? Produz vamos lá. Produz uma tupla de string com game state. Certo? Executa a máquina. Se eu só quero ver a string, em vez de run state, eu posso usar uma daquelas funções que é o eval state, né? Que extrai só a primeira posição. Beleza? Que string é essa? Essa coisa aí. Beleza? Para eu poder ver mesmo essa parada, eu preciso de alguma coisa que printa renderizado, tá? Tipo assim, que interprete esses /n, os caracteres de escape, a parada toda, tá? No caso aqui, essa função aqui chama putstr, que pega vou mostrar aqui, tá? Pega alguma coisa e printa ela renderizada na tela. Faz I/O, no caso, tá? Putstr. Pega uma string e faz I/O. Todo mundo ok? No caso, faz I/O mostrando na tela.
E aí dentro do interpretador aqui, já só usar direto. Todo mundo bem com isso? Pensa aí. Por enquanto a gente não fez nada, a gente só pegou um estado inicial e tem uma coisa que renderiza, né? Hã? Foi? Repara, ó, eu tenho uma máquina, eu tenho uma, vamos chamar assim, o state monad me dobra um pouco a mente, tá? Eu acho que o nome state para essa monad é um nome ruim. Isso, eu também acho que é um nome ruim, porque o que tá ali esse render game é assim, dá um step da máquina. Sim. Eu acho que talvez o ideal seja tipo state machine, uma coisa assim. Ué, que mesma coisa. Que muda, tipo, é porque o estado que está dentro desse state. Então, o nome dessa mônada aqui antes era State Transformer. Que faz bastante sentido, né? Sim. Tipo assim, ela transforma um estado. Cada uma das. É isso que ela faz, ela transforma um estado. Tudo bem? Em algum momento, o State Transformer virou o ST e esse aqui virou o ST Monad. Perdão, virou o State Monad. Porque o ST, que vem de State Transformer, lá quando. Cuidado. Ela é uma mônada também que carrega um estado, só que ela tem uma outra lógica. Ela é bem parecida com isso aqui que eu estou fazendo, tá? Só que esse S é parametrizado de forma que eu nunca tenho acesso a ele. Nunca tenho acesso a ele. Eu nunca sei o que ele é e eu nunca consigo nem escrever nem... Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é que eu consigo fazer mutation in place, carregar um estado, que é fazer a coisa numa ordem certa, e eu consigo executar isso e eu consigo jogar fora o estado e sair de dentro da mônada. Como se fosse o I.O., se eu pudesse sair do I.O. Entendeu? Aí ela virou o ST Monad, que é o State Transformer. E aí depois foi renomeada também. Porque Transformer, depois, eu vou mostrar para vocês, a ideia, é o mecanismo básico, um dos mecanismos básicos de a gente juntar duas mônadas para produzir uma terceira. A gente chama de Transformer. Chama isso de Transformer. Então tem o Maybe Transformer, o State Transformer, tem o Reader Transformer, e por aí vai. Aí aquela outra lá, o ST, virou o State Thread. Então essa state inclusive existe lá na Não é implementada assim, ela está num pacote que chama... Tem dois pacotes que lidam com essas mônadas aqui que eu estou mostrando para vocês. Uma chama Transformers e a outra é o MTL, que generaliza um pouco as coisas que estão no Transformers. Tá? Tipo assim, não é uma reimplementação, ele realmente estende uma... Tipo assim, você importa lá o MTL, você está vindo a coisa que está no Transformers. Então ele te dá generaliza algumas coisas que estão lá no Transformers, o MTL. Aí lá no MTL tem todas essas mônadas aqui, só que elas não são implementadas assim do jeito que eu estou fazendo, porque assim eu estou fazendo o Vanilla, né? Elas são implementadas a partir dos Transformers. Então tem um State T. Tá? Tem um State... Deixa eu até mostrar, já que você perguntou. Haskell MTL. Eu estou perguntando mais porque talvez eu use no meu projeto, faz sentido. Com certeza vocês vão usar esse aqui. Só que eu acho também ruim ter que implementar, você já tem uma coisa pronta. Não. Você vai pegar daqui. Só que eu estou fazendo Vanilla, que é para você entender o racional. Porque você vai olhar aqui agora, parar e falar, caralho, não... Que porra é essa? Exatamente. Quando você lê a parada aqui de verdade, você olha e fala, cara, que porra é essa? Então eu prefiro te apresentar o Vanilla, aí você meio que entendeu para que serve a mônada, a interface básica dela, sabe mais ou menos usar a versão mais fácil. Aí pode ser que você leia a assinatura que eu vou te mostrar agora e você não entenda, mas você consegue usar a parada. Porque você vai pensar do jeito que eu te expliquei. Tá? Mas olha aqui, ó. Aqui dentro tem um state, tá vendo? Control Monad State. Que é essa que a gente está fazendo agora. Aí lá dentro... Ah, tá. Agora porque virou tudo lazy, né? Lá dentro, a mônada de estado, ela é uma classe. Por isso que eu tô falando, ela é bem mais genérica. Sacou a parada? Mas eu já vou te mostrar a parada. Vamos lá. É uma classe que te dá uma função get, que eu fiz ali, uma função put, que eu fiz ali,
E uma função state, que eu não fiz ali, mas é a função que envelopa tipo assim, é o construtor, tá vendo? Pega a função e bota dentro da mônada. É o construtor da mônada. Eu não fiz esse state explicitamente, mas não é difícil de fazer, é só state grande. No meu caso aqui. Beleza. Aí tem várias instâncias aí, ó, tá vendo? Tem várias instâncias que são, ó, maybe, não sei o que, ó, maybe T, acum T, except T, identity T, reader T, select T, vários caras aqui são essa coisa. Tá? Beleza. Aí lá embaixo, se você for olhar aqui, você olha e fala assim, tem um data type que é uma especialização do state, desse state T, ó. Tá? O state T é o transform. É alguma coisa que junta state mais outra mônada. Outra mônada genérica, qualquer. Nesse caso, o que ele está fazendo? Juntando com identity, que é uma mônada que não faz nada, entre aspas. Sacou? Aí isso aqui vira o state T. Então, repare, não é a mesma implementação. Mas tem uma função, run state, que faz a mesma coisa que eu acabei de fazer agora com você. Você me dá um state, você me dá um estado inicial, eu produzo isso aqui. É, não sei, se você for usar state, você vai usar isso aqui. Já colocou o identity como saída, né, da função. Como saída não, como uma mônada de base, né? Que a gente vai chamar aqui depois. Porque você vai combinar, no caso de transform, você vai combinar duas mônadas. Eu vou explicar qual é a problemática de combinar de combinar tipos, tá? É fazer composição de tipos mesmo para fazer um tipo. Qual que vai ser o problema básico? Eu vou mostrar para você que se você tiver dois functors, você consegue produzir um terceiro que faz a mesma coisa que os outros dois faziam juntos. Você consegue fazer um terceiro, se você tiver dois functors, você consegue fazer um terceiro tipo que combina o efeito dos outros dois anteriores num novo functor. E esse processo é mecânico, você não precisa saber quem são os dois functors iniciais. Esse processo é mecânico, ele é sempre igual, é único. Se você tiver dois aplicativos, você consegue fazer um terceiro tipo que combina o efeito dos dois aplicativos anteriores que você tinha. Faz um novo aplicativo com o efeito combinado dos dois. Só que você não precisa saber quem são os dois aplicativos. Também é um processo mecânico e é sempre igual. Para mônada não dá para fazer isso. Não assim. Se você tiver duas mônadas, você consegue fazer uma terceira que combina o efeito daquelas duas. Tá? Só que não é mecânico o processo, não é automático. Se você não souber quem são as duas mônadas, você não consegue fazer. Você precisa saber, no caso aqui do Transformers, a ideia é que se você souber uma delas, e não souber a outra, tudo bem, porque você sabe juntar qualquer uma com essa que você sabe e produzir uma terceira, que é o Transformer. A ideia do Transformer é essa. Por isso que tem vários Transformers, entendeu? Um para cada coisa, um para cada um que você saiba, né? Então você conseguiria usar, por exemplo, nessa implementação esse state que a gente está vendo agora na tela. Sim, direto. Aqui bota o S, esse S aqui, aquele game state, isso aqui tudinho. Só traduzir aqui. Não precisa nem traduzir nada, só limpar apagar esse pedaço que está aqui, importar o outro módulo e começar a mandar ver. Fica tudo igual. Entendeu? Por isso que eu mostro o Vanilla, porque o Vanilla vai entender a parada do todo. Mas quando você vê a classe, você fica meio assim, que porra é essa? Sim. A classe é um pouco mais... ela aumenta um pouquinho a complexidade na hora de entender o que está acontecendo. Sacou? Mas eu estou tentando te passar, assim, um racional. Quando você vê isso aqui, você vai ter um certo modelo mental, que é o que eu estou tentando te passar. Mesmo que não seja o que está implementado lá. Você vai pensar como se fosse. Tá? E aí lá na frente, ó, tem o state T mesmo, tá vendo? Tá? O state T. Olha o que ele faz, velho. Ele é uma função, lá dentro ele é uma função de S para Azinho de S. Mesma coisa que a gente está fazendo, né? Só que ele não é só tupla. Ele é uma tupla dentro de uma mônada. Que é a mônada que você vai usar para combinar. Aí deixa eu aproveitar, já que a gente já está nessa coisa aqui. Você lembra quando a gente fez o parser umas aulas atrás? Vou abrir aqui rapidinho. O parser de JSON, né? Esse cara aqui. Olha o que tem aqui dentro.
Olha o tipo, que é o passe. String ou S para besteira. S para M, maybe é mônada, né? M de S com azinho. String para maybe de azinho com S. Só mudei a ordem. Sei lá, porque eu mudei a ordem ali. Esse cara que a gente já fez, já estava lidando com ele. A gente foi construindo, a gente não falei nada de Monad Transformer, né? Só fui fazendo a parada, falei, quero que aconteça isso, quero que aconteça aquilo, não sei o quê. Esse cara aqui já é state T combinado com maybe. Já era máquina de estado, já estou combinando duas mônadas. Por isso que eu falo também, assim, tem gente que às vezes vem me perguntar, tipo, mas eu preciso saber de Transformer para programar bem Haskell. Eu falei, cara, precisar saber, você não precisa, cara. Se você começar a resolver os problemas, você vai inventar a parada que você precisa. Você vai inventar a infraestrutura que você precisa. Aí, eventualmente, repare, a gente fez a parada aqui sem nem saber de Transformers. Não falou em nenhum momento de, isso aqui é o Transformer, tá, não sei o quê. Agora, na hora que eu vejo isso, depois que eu já sei fazer a parada aqui, na hora que eu vejo isso, eu posso vir aqui e falar, esse aqui é o state T com M. Com M é maybe. Quem que é meu S? String. Quem que é meu dado? Azinho, no meu caso aqui, é esse JSON velho, né, que a gente está fazendo o tempo todo. Que é o último caso que a gente produz lá embaixo. Você lembra disso? Né? Agora que eu já percebi que esse cara aqui é uma coisa nova, mais avançada, eu posso vir e falar assim, como é que eu uso essa coisa nova, mais avançada para reescrever esse daqui? Basicamente, eu vou apagar um monte de coisa que está aqui, né? A ideia vai ser essa. Porque a coisa nova, mais avançada, está numa lib que captura já os efeitos que eu construí aqui no meio. Sacou a parada? Tu não precisa saber a parada muito avançada. O que você já sabe de Haskell, faz qualquer coisa é uma palavra muito forte. O que você já sabe de Haskell, tipo assim, cara, você já vai muito longe. Muito, muito longe. Você vai aprender coisas que você vai olhar e falar assim, caramba, se eu aprender isso aqui, eu ando mais rápido. Transformers. Lentes. Ópticas, né, em geral. Que é uma parada relativamente complexa. A biblioteca é muito grande. Mas qual é o problema que ela está resolvendo? Como é que eu acesso campos de uma estrutura? Sabe o record ali? Como é que eu acesso campos lá dentro quando... Que é o que eu fiz aqui, né? Vamos voltar aqui rapidinho. Aqui eu não fiz board de game. Eu estou tentando acessar um campo dentro do game. Estou tentando acessar um campo dentro do game. A minha estrutura é bem pequenininha, ela só tem um nível, ela é muito boa. Cara, só que no mundo real, velho, as estruturas elas são muito tipo árvores assim muito, sabe, deep, né, fundas, profundas, sabe? Quando você pega um JSON desses aí, cara, de qualquer coisa, de uma API qualquer aí na internet, cara, tem muitos e muitos campos e tipo, tem arrays dentro de array, de object, não sei o quê, tipo, muita coisa dentro de uma da outra, sabe? Aí, para você acessar uma coisa lá na ponta, fica gigante aqui, ó. Porque eu preciso chamar, tipo, sei lá, 30 funções para ir entrando dentro da minha estrutura. Sacou? E para modificar uma porra dessa, velho? Fica feio pra caramba, tá? Aqui. Aí lentes serve para você fazer uma coisa... Lente é tipo focalizar mesmo, sabe? Tipo uma lente de aumento. E eu penso bem assim, sabe quando você usa a lentezinha de aumento para pegar o sol e queimar coisa? É exatamente isso, cara. Você quer pegar uma estrutura grande, fazer uma função, que é a lente, que focaliza alguma coisa num pontozinho muito pequenininho dentro de uma estrutura que tem muitos e muitos dados e muita estrutura lá dentro. Aí você fica usando essa funçãozinha, essa função que é a lente, para modificar e para ler os dados. Aquele dado específico focalizado lá dentro de uma estrutura que tem muita coisa, entende? Aí você anda bem mais rápido quando você sabe usar isso. Precisa? Não, precisar não precisa. Você sabe acessar as coisas aqui, você sabe escrever as estruturas. Entendeu a parada? Mas com o que você sabe, você já navega, você já aprende basicamente sozinho, tá? Podemos ir para frente? Deu uma ideia do que é o State Transformer, né?
Então, sabemos renderizar, mas não sabemos modificar, fazer nada da lógica do jogo, né? Então, vamos fazer algumas coisas. Vamos lá, então. Deixa eu olhar esse apply move aqui primeiro, porque eu acho que ele é um pouco mais simples. O apply move, eu quero fazer uma função que eu digo para ele qual é o índice de uma célula que o jogador vai jogar. E ele modifica, e ele joga, modifica o estado. Pode ser? Repare que eu nem preciso dizer quem é o jogador, né? Porque o estado sabe quem é o jogador atual, né? O estado sabe quem é o jogador atual. O estado carrega essa informação. Então só vou dizer assim, o jogador atual vai jogar na posição tile index ali, na posição XY. Então vamos lá. Preciso receber um index. Vou entrar dentro da mônada, porque eu preciso produzir state. Então nesse do aqui eu estou na mônada. Vou usar o get para acessar o estado. Chamei de game o estado atual do jogo. Aí eu peguei do game e extraí quem é o jogador atual. Chamei de P. Então P diz para mim quem é o jogador atual. Sabendo qual é o jogador atual, eu sei qual o símbolo que ele escreve, tá? Porque eu tenho uma função aqui atrás. Sei lá, tá lá no começo. Que eu tenho, ó, next player. Sabendo o jogador atual, eu sei quem é o seguinte. E sabendo o jogador atual, eu sei o que ele escreve lá na estrutura, que é esse tile for player aqui. Tudo bem? Sei bastante coisa já, que eu deixei a infraestrutura pronta ali. Tá aqui. Criei um new board, que é o tabuleiro modificado. Então vamos lá. Ó. Fui lá no estado, que eu acessei com get. Separei o board. Então, isso aqui é um array, certo? Esse pedaço aqui é um array. Board, game é um array. Então, eu posso usar todas as funções do array. Usei essa função barra barra. Barra barra faz o quê? Volta lá. Ó. Barra barra, pega um array, pega uma lista com os elementos que eu quero modificar, com os índices que eu quero modificar e os elementos que eu quero escrever naqueles índices e produz um array novo. É bem maneiro, mas o vector eu acho mais legal. Mas o array é massa. Vou passar para ele uma lista, olha lá a lista. No caso eu quero modificar uma posição só. Mas é lista, né? Então tem que botar uma lista com uma coisa só. Lá dentro tem uma tupla. Aqui tem um índice que eu recebi do lado de fora. Qual é a posição que eu quero modificar? Esse índice nada mais é que uma tupla com XY lá dentro. E aqui, o que eu vou colocar naquela posição? Tile for player P. Repara que eu não preciso fazer nem if else, que eu já fiz uma função que, dado o player, me dá qual é o tile dele, né? O que ele desenha lá no tabuleiro. Então esse new board é o novo tabuleiro. Eu quero colocar isso no estado agora, né? Put. O que o put faz? Modifica o estado, lembra disso? O estado do state. Então o que eu preciso botar lá dentro? Eu preciso botar lá dentro um game state. Presta atenção na anotação. Game é o estado atual que eu peguei agora. É a struct do jeito que ela está agora. Essa anotação aqui, ó, me permite ir lá e modificar alguns campos dela. Então ele vai copiar a estrutura, que tem 3 coisas, modificar aquelas que eu disser aqui dentro. Tá? No caso aqui eu estou modificando ó, current player para o next player P. Então, o jogador jogou. Modifica no estado, dizendo quem vai ser o próximo. E o tabuleiro vai ser esse new board que eu acabei de modificar ali em cima. Construir ali em cima. O que eu não estou mexendo aqui? Não estou mexendo no gerador de números aleatórios, né? Porque eu não preciso mexer. Ele só vai copiar. Ok?
Como é que eu uso isso? Opa. Lembra isso aqui, ó, que eu tenho uma coisa que pega um state, e executa para mim, certo? Eu posso fazer, ó, apply move. Vamos modificar. O jogador X é quem começa. Onde você quer que ele jogue o primeiro movimento? O meio aqui é 1, né? Tá bom. O que acontece quando eu pedir para ele, quando eu dar enter aqui, o que vai acontecer? Vou botar aqui no meio. Ah, não aparece no meio. Hã? O que ele vai printar para mim, do jeito que tá aí? Isso é um excelente exercício de pensar o que vai printar, em vez de só printar, antes de printar. Dá uma atenção, né? Tipo, é só apertar enter para ver. O que o eval state faz? O eval state pega um state, um estado inicial, executa a máquina de estados e retorna para mim o resultado final, certo? Tá. O apply move é a máquina de estados. Qual é o resultado que ela produz? Tá ali na tela do lado esquerdo. Não, mas qual é o dado que ela produz? Porque o eval state só se importa com o dado que terminou, né? Que produziu no final. Unit, vocês estão vendo aqui? Não é vazio, unit. Beleza. Unit. Então, o resultado de eval state, independente do estado inicial que eu passar para ela, né? É unit, no dado, né? Put string vai estar vendo unit. O que o put string faz? Não, ele pega uma string e faz I/O. Eu estou dando para ele uma string? Estou dando para ele uma string? Não, estou dando o que para ele? Estou dando unit. Na hora que eu der enter aqui, o que ele vai falar para mim? Que não está tipando, certo? Por quê? Olha o que ele está falando para mim aqui. Blá, 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 blá. Eu queria ver um game, ou um state, game state string. Você me deu um state, game state de unit. Ah, tá. Faz sentido, né? Porque o meu state que eu passei para ele é apply move e eu dei o tile index. Então, produzi isso aqui, ó, state, game state, unit. Foi isso mesmo que eu produzi lá. Aqui em cima, né? Aqui, ó. Foi isso que eu fiz, ó. Beleza? Tranquilo. Como que eu faço para pegar? Porque o que eu quero fazer é isso, ó. Executar esse movimento e renderizar o resultado disso, né? Como que eu faço para fazer isso? Executar uma coisa e depois fazer outra coisa. Qual mono? Ou bind. O bind não serve para isso? Pega uma coisa, executa. Pega outra coisa, executa. Não é assim? Então, por partes. Aqui, no meu caso, eu tenho basicamente dois binds, tá? Esse aqui e eu tenho esse aqui. O primeiro, ele pega o dado que foi produzido do lado esquerdo e entrega para o lado direito. O lado direito se importa com esse dado. Esse que está aí na tela, ele executa o primeiro efeito, descarta os dados e executa o segundo efeito, porque o segundo efeito não se importa com o dado que foi produzido no primeiro. Qual dos casos é o nosso aqui? Aquele primeiro caso ali, apply move 1, está produzindo unit. Eu me importo com esse unit? Só me importo com o estado para onde eu fui, né? Porque eu quero renderizar o tabuleiro. O dado que eu me importo está no estado e não está no dado, né? Só me importo com o estado, certo? Então é esse bind aqui, certo? Render, como é que era mesmo? Render game. O que essa parte aqui faz agora? Ó? Vamos lá.
Vocês concordam comigo que isso é um state, game state, de alguma coisa, né? Que coisa? A coisa que o do lado direito produzir, né? O render game produz string. Então, vocês concordam comigo, independente do que for a sequência de coisas, o resultado disso aqui tem que ser state, game state, string. Porque é a última coisa que eu estou fazendo lá no bind, nos binds, né? No caso, eu estou fazendo um bind. Eu vou fazer mais aí, já aqui. Tudo bem? Do eval state tá aqui em cima. Tá aqui em cima em algum lugar. Ali ele lá. Eval state. Pega um state, pega um estado inicial. Produz um Azinho, produz um dado. O estado inicial que eu estou dando para ele é esse aqui, initial game state, que inicializa o array com tudo vazio, o jogador com um X e um gen com uma semente que eu estou passando para ele aqui, ó, make std gen 0, com a semente 0. E é isso que eu estou inicializando aqui a coisa. Vai ser o estado inicial o estado inicial da coisa. Eu podia inicializar o jogo contra quanto estado, tá? Inclusive. Inclusive, é altamente útil inicializar esse tipo de coisa com outros estados iniciais. Por exemplo, às vezes você está fazendo teste de alguma coisa meio complicada que envolve state, e aí, em vez de você inicializar no lugar que você inicializaria seu programa mesmo, normalmente, e ficar andando com a parada, você pode falar assim, cara, eu sei que está dando um pau quando eu dou esse dado para ele. Cara, inicializa, tipo, cria uma coisa inicial com essa coisa que você sabe que gera um pau e entrega como estado inicial, velho. Lá na tua bateria de teste, sabe? Não precisa ficar com o estado inicial mesmo do seu programa para fazer o teste. Cara, você sabe que é aqui que tá dando pau. Ou então você olha e fala assim, cara, eu quero testar esse caso, mas eu não sei se meu programa é capaz de gerar esse estado aqui. Mas na minha especificação, esse estado tem que fazer isso. Cara, produz ele e bota lá, velho. Mesmo que seja um estado inalcançável no teu programa, você não sabe. Tudo bem? Mas olha lá. Apply move, o que ele vai fazer? Vai pegar esse estado inicial aqui que eu estou dando para ele, vai modificar ele. Vai modificar o tabuleiro e o player, né? O player começa com X, que é o que eu botei no initial game state. Aí vai virar o 0, o player 0. O board começou tudo empty. E aí o apply game modifica o board para escrever 1 na posição 1, que é o meio do tabuleiro. Aí terminou com isso. Aí ele produziu o unit no dado, mas ele mexeu no estado. Aí eu passei para o próximo, que é o render. O que o render faz? Lê o estado, extrai o tabuleiro de lá, faz uma string e me dá string, Dentro do state isso. Não mexe no estado, mas me dá uma string, né? Correspondente ao estado. Ao tabuleiro, no caso. O que o eval state faz? Pega a combinação dessas coisas, tudo que é uma state só. Executa o state. Extrai o string lá de dentro para mim. E o put string. Printa a string formatada. O que eu espero ver aqui agora? Opa. O que eu espero ver quando eu der enter? Tudo certo significa o quê? O tabuleiro com x no meio. Importante perceber que, olha só, apply move 1,1 é um state, certo? Render game é outro state, certo? Isso aqui, apply move, bind com render game, essa coisa toda é outro state. Cada um deles faz um efeito diferente, né? Esse aqui faz qual efeito? Ir lá no board, mexer numa posição, escrever uma coisa, que é a jogada do jogador que está atual, e alterar o jogador. O render, qual é o efeito dele? Ler a parada, ler o estado e produzir para mim uma string que representa o estado. Dentro do state monad, tá? Repara que eu não saio da monad aqui, na hora que eu faço esse render. Eu pego e produzo uma string.
E a combinação dos dois? Fazer o efeito da esquerda primeiro, fazer o efeito da direita depois. Aqui no caso, desprezando os dados que vieram da esquerda para a direita. Se eu me importasse com os dados, fazia o bind, faz lá lambda alguma coisa, dá nome para isso. Beleza? Todo mundo pegou, né? Pô, interessante. Daria para usar o aplicativo? Daria para usar o quê? Não utilizar. Vamos lá. A estrelinha do aplicativo. A estrelinha do aplicativo? A estrelinha do aplicativo não, porque a estrelinha do aplicativo é para aplicar uma função, né? Aqui eu não tenho uma função para aplicar. Teria que ter uma função dentro do state, né? Não é o meu caso aqui. Eu estou carregando meio que o estado e mexendo no estado, né? Tá bom. Como é que eu faço para fazer a jogada do jogador 2? A primeira jogada do jogador 2. É o mesmo padrão, né? Onde que eu boto? Depois do apply move? Aqui? Aqui. Aqui. Então, vamos fazer um apply move alguma coisa, blá. Isso aqui? Qual a posição que você quer que ele jogue? O que você espera ver como resultado disso aí? O X e a bolinha embaixo, a bolinha embaixo na diagonal, né? Posição X igual a 1, Y igual a 2. X igual a 1 é na coluna do meio? Ah, embaixo mesmo, né? Tá, embaixo. Ih, fiquei ao contrário no meu... Aí eu não sei dizer se eu tô renderizando errado, se eu tô renderizando certo, se eu tô renderizando errado, mas... Acho que eu fiz besteira na ordem, né? Ah, não, tá, porque lá tá linha e coluna, né? E eu tô pensando XY, e é YX, que é linha e coluna. Tá, então eu tô falando uma coisa e fazendo outra ali. Tudo bem. Mas deu pra gente sacar o que tá acontecendo, certo? Beleza. Tranquilo. Vocês entenderam como é que usa a parada aqui, por enquanto, né? Beleza. O apply move. E se eu quiser usar aquele gerador de números aleatórios para fazer uma jogada aleatória? Já que estamos aqui, né? Então vamos lá. Choose random move. Vai produzir ele vai pegar produzir para mim um state com game state, e ele vai produzir para mim um índice, que é o índice de uma jogada. O índice de uma jogada é linha coluna, né? Ele tem que produzir para mim a informação. É uma tupla. Então vamos lá. Tô dentro do state, do estado. Li o estado atual da máquina, chamei de game, que é para eu poder pegar o gerador de números aleatórios. Fiz uma lista, tá? Porque eu não quero uma jogada que cai em cima de uma coisa que já está ocupada, né? Então vou fazer o seguinte. Peguei aqui OpenSpots, é uma lista onde eu vou pegar. Ó. Eu pego o board lá do estado, transformo isso numa lista. Na lista que tem o índice e o elemento. Então eu leio, basicamente tem uma lista com todos os elementos e todos os índices. Chamei de pair. Aí eu filtrei esses pairs. Falei assim, separa para mim todos os pair onde a segunda posição é empty. Então esses vão ficar, e todos os que tem alguma coisa que não é empty vão ser excluídos aqui dessa lista, nesse filtro. E aí eu estou pegando todos os índices dessas pair que sobraram. Então o que tem aqui no resultado do OpenSpots? Tem uma lista de índices onde eu posso escrever. Todo mundo bem? Tá. Aí eu fui lá no estado, peguei o generator e guardei ele aqui. Li ele, para eu poder usar. Aí eu estou chamando essa função randomR, que gera para mim um range. Cadê o random? Aqui. RandomR.
eu passo para ele uma tupla que tem um lower bound e um upper bound, um gerador, que é o gen que eu guardei lá dentro, e ele gera para mim um azinho entre esses dois números que eu botei aqui. Ele está dizendo aqui que é inclusivo, então se eu botar assim, 0 e 10, ele vai me dar um número entre 0 e 10, inclusive 0 ou inclusive 10. Tá? E ele me dá o próximo gerador que é para usar quando eu for usar o gerador de números aleatórios de novo. Se eu ficar usando, reaproveitando esse mesmo G, ele sempre me dá o mesmo número. Ele só sabe dar um step essa função. Beleza? Tudo bem? Então chamei o random R, passei para ele uma tupla de 0 até o comprimento de OpenSpots menos 1, que eu estou contando de 0, então o comprimento, sei lá, se tinha 3 aqui, eu quero passar de 0 a 2, que é para eu poder indexar depois a lista, e o gerador. Aí ele produziu para mim um índice e um novo gen, né? Aí eu estou guardando o gerador no estado, o novo, que é para usar no futuro, e estou retornando o índice que está na posição I da lista lá de OpenSpots que eu produzi. Faz sentido? Faz sentido? Legal. O que mais que eu fiz aqui? Fiz uma função para ver se o jogo terminou. E aí o meu critério de jogo terminou o tabuleiro está todo preenchido. Eu não vi a lógica eu não calculei a lógica de, tipo, as linha, não sei o quê, mas, tá ligado, tinha que fazer isso, né? Por isso que eu falei, é tipo um jogo da velha. E esse resolve turn que eu fiz aqui, ele é uma coisa só para agilizar um pouco o que eu vou mostrar aqui, né? Produz um índice aleatório aí, uma jogada aleatória, aplica e vê se o jogo terminou. Porque aí automatiza, fica um pouco mais rápido eu fazer alguma coisa do tipo assim, ó. Vou mostrar aqui. Vamos fazer assim, ó. Por que eu não estou conseguindo escrever? Resolve turn. Eu vou jogar o X, vai jogar no meio, vou jogar um número, uma posição aleatória com o Y e vou renderizar. Caiu ali. Reparem que eu estou fazendo make stdg em 0, então esse número aleatório sempre faz a mesma coisa. Ele é determinístico. Tranquilo? Para fazer aleatoriamente, você trocar aquele 0 ali por alguma coisa que tem entropia, né? Se você quiser uma coisa mais aleatória mesmo. Tranquilo. Vou fazer alguma coisa só para andar um pouco mais rápido? Vamos uma aqui, ó. Resolve, turn. Um jogo aleatório. Quantos mais falta ali? Quantos mais falta? Mais 2. Aí, nessa coisa. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. O que acontece se eu jogar um Resolve Turn? Tá aí um edge case que teria que cuidar, né? Porque agora eu estou tentando indexar uma coisa. Eu acho que esse erro acontece bem aqui, ó. Bem aqui. Porque eu vou gerar uma lista vazia. Uma lista vazia. O random vai ser de 0 a 0. Mentira, vai ser de 0 a menos 1, né? De 0 a menos 1. Eu não sei o que o random gera se eu der para ele de 0 a menos 1. Mas ele deve gerar um número. E aí eu estou indexando uma coisa com esse número. Mesmo que ele produzir só 0, 0 o tempo todo,
A lista vazia, se eu tentar indexar com 0, o elemento 0, não tem elemento 0 lá dentro, né? Mesmo que ele fique produzindo 0, 0, 0, 0, 0 o tempo todo, tá? Então, cuidado na hora de usar funções parciais. Por isso que eu queria testar, rodar isso aqui só para ver o que acontece. Mas, por exemplo, o jogo jogado aí, né? Você pode vir e mudar aqui, vai dar um outro jogo. Uma outra sequência inteira, né? Se você mudar aqui, vai vir uma outra sequência inteira. Todo mundo bem? Mas todo mundo acho que pegou a ideia da máquina de estado, do state monad, né? Que é bem o que você falou ali. O que é esse state? É uma coisa que sabe dar um step, entre aspas, um step, um passo de uma máquina de estados. E esse um estado ela tem disponível. O estado atual, para calcular o próximo estado e uma saída. Tá? E eventualmente, se eu precisar de mais informações de entrada, eu dou para ela. Cadê? Eu não fiz nenhuma. Fiz aqui, ó, por exemplo, essa daqui. Se eu precisar de mais informação, esse cara aqui, ó, ele vai dar um step na máquina, tendo acesso ao estado atual, essa entrada tile index, e vai calcular para mim o estado final e uma saída. No caso, ele é a saída do tipo unit. Tudo bem? E o que o bind faz? O que a monada faz? Cuida de ficar passando esse estado para frente. Eu dei um step, gerei um estado novo, esse estado novo eu preciso usar ele na próxima computação. O bind cuida dele. Cuida disso aí pra gente. Beleza? De modo geral, eu acho que eu entendi que para programar funcional, pelo menos em Haskell, a gente tem que fazer os efeitos e as estruturas do nosso programa. Exatamente essa ideia, o conceito que eu estou tentando passar para vocês há várias aulas. É exatamente isso. A ideia, você quer pegar um efeito e modelar ele com uma estrutura de dados. Que é meio mind-bending, né? Porque você aprendeu, você fez curso de estrutura de dados, lá você aprendeu que estrutura de dados é uma forma de organizar os dados. E aí, assim, aí você pensa assim, quando alguém falou, é uma forma de organizar os dados, ele não falou exatamente o que significa organizar os dados, o professor. Eu tenho certeza que ele não falou o que significa isso. Ele falou essa palavra, ele falou essa frase, com certeza. Uma estrutura de dados é uma forma de organizar os dados. Aí você vai inferindo o que significa organizar os dados com base no que ele vai te ensinando ao longo do semestre. Ele te ensinou, ele com certeza te ensinou o que é um array, o que é uma árvore, o que é uma lista, uma árvore binária, uma árvore de busca, sei lá, aquelas árvores tudo que tem lá naquelas estruturas, né? Nem sei o que vocês estudam, mas vocês devem ter estudado hash maps, sei lá, dicionários, sei lá como é o nome que vocês usaram lá, conjuntos, né, sets, e por aí vai, certo? Todos os exemplos que você viu lá em estrutura de dados, organizar os dados significa eu tenho uma coleção de dados e eu quero colocar eles numa forma específica, numa disposição específica. Quase como se fosse espacial, assim. E elas são todas caixas para guardar dados. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa. Uma estrutura de dados, para mim, é uma forma de organizar os dados. Só que eu estou convidando vocês já há um bom tempo. Como a gente só tem funções, eu estou convidando vocês há um tempão a pensar que organizar os dados não é necessariamente botar esse dado no lado esquerdo e esse dado no lado direito. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Esse é o filho desse e daquele. Por exemplo, uma árvore. Eu estou convidando a pensar que organizar os dados é mais amplo. É um contexto. Esse contexto pode ser uma coisa bem mais rica do que pode ser uma coisa mais dinâmica. Eu não sei lá, uma palavra boa para isso. Mas é porque esse contexto pode ser uma função. Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Certo? E aí acessar um dado, repare, não é ir lá na memória e ler um dado, que é o que você ficou fazendo em estudo de dados o tempo todo, né? Você fez em que linguagem? Vocês fizeram todos em C? Você fez em que linguagem? Em Python? Caralho, você fez em Python também?
Caralho, como é que implementa as paradas em Python, né, velho? Com classes, né? Deve ser muito difícil, velho. Caralho, eu prefiro 1000 vezes ficar mexendo com 1000 ponteiros do que... Eu prefiro 1000 vezes mexer com 1000 ponteiros do que mexer com uma classe. Sério, sei lá. Mas esse sou eu. Que é o quê? É meio aberta, né? Meio fuzzy, assim. Sim, eu concordo que é mais organizado. Eu também acho meio zoado. Mas enfim, mas lá era sempre assim, né? É uma forma de organizar coisas na memória. Aqui, a estrutura de dados, eu simplesmente estou falando, estou usando o mesmo linguajar. É uma forma de organizar os dados. Só que eu não estou me restringindo a... Eu vou organizar os dados numa memória. Vou botar esse aqui, aquele ali e esse aqui. Organizar os dados para mim é colocar eles num contexto. Aí pode ser uma função, pode ser uma tupla. Cara, quantos contextos a gente viu aqui? Trocentos. Fazer o maybe, fazer lista, fazer o state, fazer o reader, fazer o writer. Você viu que eles não são coisas bizarras. É uma tupla, é uma função que pega um R e produz um A. Esse cara aqui, ele é quase o writer com o reader juntos, né? Para pensar. Quase como se fosse. Tá? Porque o que é o reader? É um R, é a função de R para Azinho. Aqui é uma função de S para Azinho. O que é o writer? É uma tupla de Azinho de log com Azinho. O que tem aqui? Uma tupla de Azinho com S. Só não é exatamente reader com writer aqui, porque eu não estou acumulando o state, né? Não estou concatenando, que é o que o log, que é o que o writer tenta fazer. Aqui eu estou modificando o estado. Eu não sou um pouco diferente. Eu não estou acumulando ele. Mas é muito parecido, né? Você vê, não tem nada de sofisticado. Não tem nada de sofisticado. É só pegar e reconhecer esses caras e reconhecer quais são os efeitos que eles me permitem modelar. Cada um desses caras. Eu estou mostrando para você os clássicos, porque esses clássicos aqui eles aparecem toda hora, basicamente. Os clássicos são os clássicos. A ideia é que você vai fazer coisas mais sofisticadas, você vai encontrar outros caras, mas é pensar desse jeito. Caramba, qual é o efeito que eu estou querendo fazer com isso, com essa estrutura de dados aqui? Nesse algoritmo? Nesse programa específico? Nessa parte do meu programa? Entendeu? Qual é o efeito que eu desejo? Como é que eu modelo isso com estrutura de dados? Tudo bem? Na aula, agora eu vou parar de falar de monas, vou fazer um desvio. Eu vou voltar a falar de monas no futuro. Vou parar, vou fazer um desvio. Na aula que vem, o que eu vou fazer? Eu quero começar a falar para vocês do foldable e do traversable. Tá? O foldable é a ideia de eu tenho uma estrutura de dados e se a mônada, o aplicativo e o functor, eles servem para mim, para eu modelar um efeito por meio da estrutura, de como eu organizo os dados, o foldable e o traversable, eles vão servir para eu modelar o controle de fluxo do meu programa. O controle de fluxo? Fluxo de controle. Controle de fluxo. Para eu organizar o fluxo, o controle. Controle de fluxo, não é? Cara, minha cabeça dando nó. Hã? Você entendeu? Tipo, o que é a sequência de coisas que tem que acontecer, assim? Como é que eu vou organizar ela? Eu tô mostrando para vocês aqui uma coisa que fala assim para mim, cara, se você me der um e outro, tá aqui como é que faz um e faz o outro, que é o aplicativo e a mônada. Se você me dá uma estrutura, eu te mostro como é que atravessa. O que eu vou fazer? Fazer o fold e o traverse vão ser coisas mais genéricas pra gente. Que é, dada uma estrutura, a estrutura me diz como que ela quer ser atravessada, né? Tipo, como é que ela quer ser consultada. Quando eu precisar olhar todos os dados. A estrutura vai me dizer. Eu não vou fazer um for e ficar mexendo com essa tralha. Eu vou falar assim, me dá uma estrutura. E a estrutura vai falar para mim. A estrutura vai me dizer como é que é
o fluxo de dados que ela correspondente àquela estrutura. É olhar como, vamos chamar assim, como que os dados estão organizados, quase como se ele estivesse na memória. Aqui não tem noção de memória, né? Mas é olhar isso, é olhar agora de um ponto de, vamos olhar as estruturas de dados de um ponto de vista de controle de fluxo de dados mesmo. E aí eu vou mostrar para vocês que, se a gente já ficou claro aqui, tipo, quando a gente, claro, sei lá, mas vamos repetir. A lista, que essa é uma das estruturas mais, que a gente mais usa para controlar fluxo aqui em programação funcional, a lista, eu já mostrei para vocês, o aplicativo e a mono da lista servem para quê? Fazer os laços, né? Serve para os laços. O foldable vai deixar isso mais, talvez, eu vou mostrar isso de um outro ponto de vista, que uma lista não é uma lista só, uma lista. É uma forma de falar assim, isso aqui precisa acontecer um laço aqui, para percorrer esses dados. Por isso que quando vocês estão aprendendo no Haskell e tal, vocês vão ler coisas, vocês vão olhar e falar assim, cara, vai ter um monte de gente falando, ah, não usem listas é ineficiente, blá blá blá, que é lista ligada, não sei o quê, blá blá blá, vou falar um monte de coisa. Ah, é ineficiente, é ineficiente. Depende do que você está fazendo. Tem um monte de coisa que é ineficiente. Se você quiser escrever, colocar uma coisa nova no final dessa lista, porra, é ineficiente pra caramba mesmo, você precisa construir uma lista nova, né, basicamente. Tá bom, mas se eu tiver uma lista e eu precisar percorrer a lista, precisar dizer como é que é um laço, pelo menos aqui em Haskell, em Lisp, nessas linguagens assim, provavelmente não tem uma forma melhor do que simplesmente fazer uma lista, botar os dados dentro e falar para ela, percorre essa lista, com a ideia do fold. Provavelmente não existe nada mais otimizável do que isso. Tipo, vocês vão olhar aí, tipo, procurem no Google depois, tá? Fazer não sei o que em C, fazer não sei o que em Haskell mais rápido que em C. Implementar X mais rápido que em C. O Haskell é faster than C. Coisas assim. Do que C++, que Java. Coisas assim. Você vai olhar que não estão fazendo coisa que vocês já não saberiam fazer. E que coisas assim, que a gente olha e fala, caramba, por que isso aqui é tão rápido? Comparar você mesmo, tá? Por que isso aqui é tão rápido? Porque por baixo dos panos a parada vai virar um for altamente otimizado, mexe com os caches, tipo, ele conhece os caches do negócio, ele sabe fazer a parada tudo bonitinho pra gente. Aí aquela ideia de que a gente tem, de uma lista ligada, que tem um monte de ponteiro, não sei o quê, o ponteiro é ruim pro cache e tal, não sei o quê. Não é bem assim. Tudo bem? Então é para esse caminho agora que a gente vai começar a andar um pouco na disciplina, para eu mostrar para vocês o foldable e o traversable. E aí na aula que vem vamos começar o foldable, porque o traversable vem do foldable, né? Tipo assim, ele precisa do foldable para existir. Ele vai combinar a ideia do foldable com o aplicativo, com a ideia de efeitos. Né? Atravessar a coisa fazendo efeitos. É para isso que é o traverso. O foldable é sem efeitos. Beleza? Bom descanso para vocês. A gente se fala então na aula que vem.